Muitas vezes nós pecamos, seja conscientemente, quando a gente tem noção que está pecando, ou até mesmo inconscientemente, quando a gente não tem noção que está cometendo um pecado. E bom, o inimigo ele tenta nos derrubar de várias e várias formas. E sempre que nós pecamos, nós sentimos uma culpa por ter feito algo errado, por ter nos afastado de Deus. Mas hoje eu vou falar sobre algo bem interessante, que é sobre o perdão. É algo que Deus nos concede e que pode nos tirar essa culpa. Bom, o perdão é algo que é muito falado nas igrejas, né? Sempre que a gente ora, tem até aquela frase, né? Aquela parte da Bíblia, né? Na qual Jesus fala para Pedro perdoar não 7 nem 70, mas 70 vezes 7. Mas o tema de hoje é sobre quando a pessoa ela é perdoada, mas ela não se perdoa, ela não se sente perdoada, apesar de que Deus já perdoou ela. Bom, antes de mais nada, você não tem que se preocupar. Você é filho de Deus, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Logo, quando você pede perdão para Deus, Ele perdoa você. Mas espera lá, só porque Deus perdoa você de quando você comete um pecado, não quer dizer que você tem que sair pecando por aí como se não houvesse amanhã. Não é isso. Assim como um pai que quer o bem do seu filho, Deus também quer o nosso bem. E quando um filho faz alguma coisa errada, o pai corrige ele para o seu próprio bem. Então Deus também vai nos corrigir se for necessário, porque Ele quer o nosso próprio bem. Ele quer que nós não nos afastemos dele e que nós possamos passar a eternidade junto com Ele. Então, quando você cometer algum pecado, ore para Deus, peça perdão pelo que fez, aprenda com seus erros e siga em frente. Lá em João 8, no capítulo 8, Jesus fala para a mulher que eu não te condeno, vai e não peque mais. Nessa história, a história é uma passagem bem conhecida da mulher adúltera, né, na qual os fariseus entregam essa mulher para Jesus e falam que ela cometeu um adultério. E Jesus fala que aquele que nunca cometeu pecado que atire a primeira pedra. O interessante é que Jesus fala que os pecados dessa mulher estão perdoados e fala para ela ir e não pecar mais. Mas hoje eu quero falar sobre se perdoar. Muitas pessoas, mesmo depois de terem pedido perdão a Deus, ainda se sentem culpadas pelo que fizeram ao Criador. É como uma pessoa que estava cumprindo uma sentença na cadeia e, ao chegar o dia da liberdade, quando ela é para sair da cadeia, ela não se sente digna de sair de lá e pede para ficar mais um pouco. O inimigo ele tenta nos destruir de várias formas. E uma delas é nos culpando por erros que nós cometemos no passado, mesmo Deus já tendo nos perdoado. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, e no versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você fizer algo errado, peça perdão a Deus, ore, siga em frente e aprenda com os seus erros. Mas lembre-se também que para Deus perdoar você, você deve perdoar o próximo. Afinal de contas, lá na oração do Pai Nosso diz o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente tem que perdoar o próximo, tem que perdoar alguma pessoa, os outros também, que nos prejudicaram, da mesma forma como Deus irá nos perdoar. Portanto, se você pecou, peça perdão a Deus, siga em frente, Ele irá lhe conceder esse perdão, e não deixe o inimigo colocar nada na sua cabeça. Por mais que você já tenha pedido perdão, não deixe que ele coloque na sua cabeça que sobre o seu pecado ou um sentimento de culpa. Afinal de contas, Deus coloca esses pecados no mar do esquecimento. Então, não deixe o inimigo colocar coisas em sua mente. Ou seja, quando você orar e pedir perdão para Deus, tenha a convicção de que Deus já te perdoou. E não há nada mais, não há nenhuma condenação em você. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Falou e tchau, pessoal.